Olá a todos que nos acompanham nas redes sociais, eu sou o engenheiro Caio César Romani e, como de costume, toda terça-feira, nós do Grupo Inteligência Industrial estamos postando um vídeo para você sobre o tema soldagem. E no tema de hoje, eu decidi fazer sobre simbologia de soldagem, pois houve pedidos em inbox e também alguns comentários e alguns vídeos sobre esse tema em questão. E na verdade esse tema ele é bem amplo, eu não vou conseguir falar sobre ele totalmente, mas eu pretendo conseguir sanar a maior parte das dúvidas de vocês porque eu vou usar exemplos que vocês veem no dia a dia normalmente. Então acompanhem o vídeo, qualquer dúvida estamos à disposição para conversar com vocês, seja via stories, seja via posts ou alguns vídeos ou inbox mesmo, fiquem à vontade para perguntar e tirar suas dúvidas, nós estaremos disponíveis para ajudar vocês. Bom pessoal, antes de começar a aula de hoje eu gostaria de deixar claro que como bibliografia utilizada para todas as figuras nesse caso e todas as imagens e exemplos que vocês veem aqui foram extraídas da AWS 2.4, edição 2007. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre os tipos de junta mais comuns que vocês vão encontrar por aí. Temos o tipo de junta de topo, que é como vocês veem a imagem em questão, quando chapas são unidas topo a topo, ou seja, frente a frente. Temos junta de ângulo, juntas sobrepostas, não pode ser confundida com junta de ângulo, não se esqueçam disso. E junta em ângulo tipo T, também é um tipo de junta de ângulo diferente da primeiro ângulo que eu mencionei lá em cima, que ela parece um L. E tem também a junta de aresta, que é quando nós emendamos duas chapas assim e soldamos essa parte superior aqui, a junta de aresta. Alguns também chamam esse tipo de junta de aresta de junta de canto. Pode acontecer também. Essa imagem aqui, como mencionado anteriormente, ela foi extraída da AWS 2.4. Eu apenas extraí a imagem e ela foi traduzida. Então, nessa imagem, nós podemos ver todos os itens que compõem uma simbologia de soldagem. Vamos começar pelo primeiro. A seta, que ela indica onde vai ser executada a soldagem. A linha de referência, que indica todos os chanfros que nós podemos utilizar, seja meio V, ângulo, filete, onde vocês já estão acostumados a ver. E a cauda. A cauda não necessariamente ela é utilizada, ela é mais utilizada quando é necessário indicar uma nota, uma EPS ou algum tipo de ensaio não destrutivo que é utilizado na soldagem. O corpo da solda mesmo, ela está aqui na linha de referência e na seta. Essa indicação circunferencial entre a linha de referência e a seta, ela indica a soldagem em todo o contorno. Então, quando nós temos uma soldagem tipo em chanfro, por exemplo, em um equipamento que não seja circular, ela indica que deve ser executado todo o contorno da solda. Não faz mal que vocês não entendam agora, porque mais para frente eu vou usar exemplos que vão ilustrar tudo isso que eu estou falando agora. Então, aqui é só para a gente deixar mais ou menos referenciado para vocês saberem do que eu estou falando mais para frente. Essa bandeira aqui, ela indica a soldagem de campo, ou seja, a soldagem que não vai ser feita dentro da fábrica, ela vai ser realizada em campo, literalmente. Esse L e P aqui, eles são indicados para a soldagem tipo chain welding, que é a soldagem em cadeia, que são aqueles cordões espaçados que às vezes vocês veem. Esse tipo de cordão ele é normalmente indicado quando que nós queremos economizar na solda, uma solda que não tem característica estrutural, mas só que ela precisa ser unida de alguma maneira. Então o pessoal usa a soldagem de cadeia, nós também vamos ver um exemplo aqui. O lado esquerdo aqui é o comprimento da solda, e o P é a distância de centro a centro da solda intermitente. Então eu tenho um exemplo ilustrando isso daqui mais para frente e a gente vai entender melhor. Referenciado aqui embaixo, no lado da seta, ele está indicando que tipo de chanfro a gente vai utilizar, seja filete, meio V, V, topo, ângulo, ele é tudo indicado aqui. Nós vamos ver alguns exemplos também desses casos, para vocês entenderem, mas não todos. Esse R, ele pode ser identificado aqui em cima, tanto aqui embaixo, então esse F, A e R, ele se repete aqui embaixo, caso seja necessário para juntas de topo. Esse R ele é abertura de raiz, ele é indicado no caso de um chanfro V no meio do chanfro V. O A é o ângulo do chanfro, que é necessário ser realizado. E o F é o acabamento.
que é aquela indicação do convexo, do côncavo, do acabamento esmerilhado, usinado. Vocês também vão ver mais para frente no exemplo aqui. E essa parte aqui é importante, o pessoal até acaba ignorando essa parte da simbologia em alguns casos, que é a dimensional da solda. O S, que está fora do parênteses, ele identifica o bisel. Ele indica, na verdade, quanto que você quer que ele tenha de preparação de chanfro. E o E, que é a penetração de solda, ela se identifica entre parênteses. Só que em muitos casos o pessoal não identifica a penetração. Ele identifica somente a dimensão do bisel. É mais comum se identificar assim. Vamos começar analisando esse exemplo então que eu mencionei aqui. Olha lá o exemplo que eu acabei de falar. Ele quer que você faça uma simbologia de chanfro meio V, onde 15 milímetros ele quer que você faça de tamanho de chanfro, olha a figura aqui, e 20 milímetros ele quer que você faça de penetração de solda. Então ele quer que você garanta que o seu filete vai penetrar 20 milímetros em um bisel preparado com 15. Entendeu? Beleza, isso se aplica a simbologias de qualquer outro tipo, seja meio V, como no caso em questão, seja V de topo, seja chanfro em K, em qualquer tipo de caso que exija penetração de soldagem, como esse caso aqui, ela é indicada, mas não é obrigatória a utilização dessa indicação. Pode ser utilizado somente essa aqui, que é, no caso, o tamanho do bisel. Beleza? E nesse caso aqui, existe também uma questão que muitos soldadores me perguntam. Qual que é a diferença entre você desenhar a solda com a indicação da seta quebrada em 90 graus e você não quebrar a seta? Na verdade, ela é bem simples. A ideia de você quebrar a seta é indicar em qual lado você quer que seja realizado o chanfro. Vamos ver esse exemplo aqui em questão. Esse exemplo aqui, a gente está fazendo o chanfro meio V de topo, e a gente quebrou 90 graus o ângulo da seta aqui, e a gente está indicando que a gente quer que o chanfro seja no lado esquerdo. Quando nós não quebramos a seta, nós deixamos a critério do caldeireiro, do soldador, a escolha de qual órgão será chanfrado, no esquerdo ou no direito. Entendeu? É simples assim. Um fator importante também para os projetistas de soldagem, pessoal que faz projeto de solda e indicação, é o ângulo da seta. Ela sempre deve ser 30 graus, isso normalizado de acordo com a AWS 2.4. 30 graus independente se ela vai ser quebrada a seta ou não. Certo? Nesse exemplo aqui, eu estou mostrando a diferença entre a gente fazer a indicação abaixo da linha de referência e acima da linha de referência. Qual que é a diferença de a gente indicar a soldagem assim? A diferença é simples. O lado de qual nós indicamos qual será realizada a soldagem. Abaixo da linha de referência, a gente está indicando que a soldagem tem que ser do lado da seta. Acima da linha de referência, a gente está indicando que ela tem que ser o lado oposto à seta. Vamos usar esse slide aqui para falar de um exemplo muito peculiar também, que o pessoal me pergunta bastante. Ah, mas e quando o projetista de soldagem desenha a simbologia e não indica o tamanho da perna de solda? Nesse caso, ele deixa o tamanho da perna de solda a critério do soldador. Então, na hora que o soldador recebe esse tipo de simbologia sem a indicação da perna de solda, é o soldador que vai decidir o tamanho da perna. Então pode ser um passe único, somente um passe de selagem, pode ser um passe de enchimento com 2, 3 passes, isso fica a critério do soldador quando não há indicação da perna de solda em questão, certo? Nesse slide aqui nós vamos discutir sobre o acabamento da soldagem, como que deve ser feito esse acabamento aqui e também como que deve ser realizada a medição de referência nesse caso aqui. Então vamos lá. Quando nós temos o acabamento convexo, que é esse acabamento aqui com um cordão
para fora, né, com o destacamento para fora da linha de referência dele, ele recebe esse tipo de acabamento aqui, que é essa linha curva. Quando nós temos o acabamento côncavo, ou seja, com o acabamento para dentro, ele recebe esse tipo de acabamento da solda aqui, a linha curva, mas indicado ao contrário da de cima. Alerta para os inspetores. Quando vocês forem medir garganta de solda, nesse caso aqui, vocês medem essa garganta efetiva aqui, ó, do lado mais baixo até o ângulo da solda, e não com o gabarito aqui. Beleza? Isso é muito importante, porque na verdade a garganta que está sendo efetiva no cálculo dimensional é essa aqui, e não essa tracejada aqui. Essa tracejada aqui ela foi esmerilhada para ficar com o acabamento côncavo. Beleza? Então isso é muito importante. Último exemplo, mas não menos importante, que é o acabamento paralelo, é o acabamento esmerilhado. É muito comum vocês verem alguma letra aqui embaixo. Alguma dessas letras aqui, elas ficam indicadas embaixo a simbologia em alguns casos. G, M, H, C. O que significa na verdade cada uma delas? Elas são indicações em inglês do tipo de acabamento que você quer que faça para que ela fique reta. Entendeu? Então, por exemplo, se tiver G aqui embaixo, o projetista de soldagem ele quer que você solde e deixe ela paralela com uma lixadeira, com um esmerilhamento. Quando que ela está com M aqui embaixo, quer dizer que ela vai ser usinada. G e M são as mais comuns que nós vemos hoje em dia, pelo menos aqui eu vejo. Mas também existem alguns casos que o pessoal pede para fazer martelando, ou em alguns processos de usinagem específicos, como plana, prensa ou até laminação em alguns casos. Quando que ele deixa sem identificação aqui, ou com um U embaixo, quer dizer que fica a critério do soldador a maneira que ele vai fazer esse paralelismo. Lembrando que todos esses acabamentos de soldagem que nós vemos aqui são aplicáveis a todos os tipos de chanfro. Topo, ângulo, em K, meio V ou V. Entendeu? O último exemplo, mas não menos importante, que é um dos casos que eu mencionei lá no começo, é chain welding, ou seja, a soldagem em cadeia. Nesse exemplo aqui, gera muita dúvida com o pessoal que faz soldagem na fábrica lá e até gera muitos erros no momento da interpretação da simbologia. Então, vamos com calma nesse item aqui. Vamos começar pela identificação da simbologia de soldagem. A simbologia nesse caso, ela pede que nós façamos um filete de 10 de perna, com pernas iguais, 10 aqui e 10 aqui. E ao lado direito do filete, ele quer que nós façamos uma perna de solda com comprimento de 50 mm e espaçadas, agora muito importante, de centro a centro da solda. Tudo bem? Vejam a figura em questão. Ela sai do centro desse cordão aqui para o centro desse cordão aqui, 150 mm. Tudo bem? Então, como nós realizaríamos a medida de maneira certeira nesse caso aqui? Nós pegaríamos o meio desse filete aqui, o ponto médio dele, né? Ou seja, 25 mm dele aqui, contando a partir das duas bordas, mais 25 mm desse filete aqui, o centro de cada um, e nós mediríamos 150 de cada um deles. O que acontece bastante, o pessoal mede a partir das extremidades de cada um. Eles ficam com espaçamentos maior do que o necessário. Pode parecer besteira, mas não é. Mas quando você faz um filete com espaçamento maior do que o necessário, você acaba dando brecha para qualquer tipo de outra falha mecânica pela qual ele não foi projetado para resistir. Certo? Esse exemplo aqui, ele é feito somente para um filete de um lado, mas e quando nós temos os dois lados? Existem dois tipos de casos no quais nós temos os dois lados. Um dos casos, eles são alinhados, ou seja, um filete com perna de 10 iguais, como esse caso aqui, né? 10 embaixo e 10 em cima.
e eles têm que ser compassados, ou seja, onde você faz um lado oposto da chapa, né? Essa aqui é uma chapa vista de cima, o lado oposto da chapa nós fazemos o outro. Então ele seria seguindo exatamente o mesmo espaçamento que o anterior. Filete com tamanho de 50 milímetros e de centro a centro do filete 150. Reforçando, mede-se de centro a centro e não das extremidades dele. Quando elas estão assim indicadas, ou seja, bem paralelas às linhas aqui, quer dizer que eles são alinhados. Mas quando eles são indicados dessa maneira, descompassados, quer dizer que onde a gente faz um, a gente vai fazer o outro entre eles. Não pode ser realizado um atrás do outro, mas sim tem que ser alternado. Como que eu vou interpretar isso? Ele tem que dar para vocês o passo de cada junta, identificado aqui de cada lado. Podem haver passos diferentes? Pode. Pode haver tamanho de perna diferente? Com certeza. Mas lembrem-se, mede-se de centro a centro, tamanho do filete em ambos os casos, certo? Então pessoal, como que eu falei logo no começo do vídeo, eu não consigo falar tudo sobre a simbologia de soldagem, porque senão ficaria um vídeo muito extenso. Mas com certeza teremos uma live sobre isso, no qual que eu vou falar tudo sobre a simbologia de soldagem, nem que eu tenha que ficar muito tempo falando. Mas eu pretendo sanar a dúvida de vocês, então participem do nosso canal, façam perguntas via inbox ou via direct, nós estamos ali para responder, para tentar atender todos vocês, beleza? Então, se você gostou do vídeo de hoje, quer deixar alguma pergunta, quer fazer alguma sugestão, ou eu esqueci de falar alguma coisa que você ficou com dúvida, você quer sugerir que eu faça, você quer que eu faça um vídeo complementar durante essa semana, explicando algum tópico específico, deixe seu comentário, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos, siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, nós estamos em todas elas. Nós ficamos muito contentes quando vocês compartilham ela e seguem com seus amigos, e nós discutimos sobre isso, é muito bom. E assim você ajuda o nosso canal a ter mais vídeos como esse. Então pessoal, muito obrigado a todos que assistiram e até semana que vem. Aguardo a participação de vocês. Até mais.